agora conectado à presença gloriosa e poderosa do Senhor Jesus neste lugar. Nós declaramos cativa todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, tudo agora aquiete-se alma e você vai reverenciar o Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de perturbação, todo pensamento contrário, toda preocupação, toda ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus, porque na presença do Senhor vai ficar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Obrigado, Pai. Obrigado, nós poderíamos passar a noite toda somente declarando a tua santidade. E assim como os anjos na sua presença, nós diríamos a vida toda: Santo, 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 Santo. Tu és Santo, Senhor. E digno de louvor, digno de adoração. Obrigada, Senhor, pela sua presença maravilhosa neste lugar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa presença que supre, a presença que alimenta, que fortalece, que acalma, que alinha. Obrigada, Senhor, pela sua presença neste lugar. Tanto amor que nos constrange, Senhor. Nós te reverenciamos no nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, vocês estão bem? Sente um pouco, sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Que maravilha que é estar aqui na presença do Rei. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando que a gente não tem total ainda entendimento, noção, que às vezes a gente se esquece, a gente fica meio dispersa, a gente pensa que nós somos só alguns crentes que se reúnem, né, numa igreja e tal, mas a presença gloriosa do Senhor está aqui, queridos. Eu quero que você se alegre e celebre isso. Se eu disser para você que o Senhor Deus Todo-Poderoso, na presença do Espírito, na pessoa do Espírito Santo, está aqui, como você faz? Como você celebra? Como você se alegra? Nós estamos na presença dEle. Isso é poderoso. Sabe por que é bom entender isso? Porque tem gente que acha que é mais poderoso dizer que existe um anjo aqui e as pessoas iriam se alegrar, iam se arrepiar, iam chorar, iam se emocionar. Mas vale ressaltar que o Deus Todo-Poderoso que criou os anjos, Ele é digno de todo louvor e de toda aceitação. E você deve se alegrar com a presença do Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque senão a gente acaba se desviando para doutrinas que não vão edificar a nossa vida. Os anjos, eles são espíritos ministradores que vão servir a mim e a você. Nós não devemos adorar anjos, muito menos orar aos anjos e muito menos pedir nada aos anjos. Nós devemos direcionar todo o nosso louvor e adoração e pedido àquele que é digno de louvor e que é o Deus verdadeiro. Amém? Então nós precisamos entender qual é o lugar dos anjos. Quando Paulo estava diante dos anjos, quis o adorar, ele disse: não faça isso, levante-se, que eu não sou eu a quem você deve adorar, você deve adorar a Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? É para trazer entendimento, porque a igreja é lugar de ensino, de orientação, amém? Existem doutrinas erradas que se espalham por aí, que faz com que as pessoas adorem mais aos anjos, aos seres criados, mas isso não é bíblico, amém? Então, graças a Deus que você está aqui. De fato, é muito bom estar na presença de Deus e estarmos juntos para celebrarmos. Temos motivo demais para celebrar, amém? Pega alguém para mim, por favor. Se nós não tivéssemos... estou segurando aqui. Se nós não tivéssemos... se nós fôssemos somente salvos, se fosse só a questão da salvação para a gente ir morar no céu, já era motivo demais da gente celebrar e se alegrar.
Mas sabe, veio um combo tão poderoso junto com a salvação, que a gente não consegue nem mencionar, porque nós somos tão limitados, né, que a gente só consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Existe algo tão poderoso e tão grandioso, que olho nenhum viu, e nunca chegou no entendimento da gente, porque a gente nunca conseguiu nem imaginar que está preparado para nós, aqueles que amam o Senhor. E então a gente tem motivo de sobra para celebrar a vida toda. Sabe que não combina com a vida de crente, salvo em Cristo Jesus, andar entristecido e cabisbaixo. Não combina, porque é como se fosse você reclamando que era pouco o que Deus tinha feito, sabia? Outro dia eu estava pensando sobre isso, eu não vou ministrar, só estou introduzindo, que outro dia nós estávamos junto com uma pessoa, e eu fiquei imaginando, gente, como deve ser estranho para Deus, deve ser horrível. A Bíblia fala que ele não gosta da murmuração. Murmuração é algo que é abominável diante de Deus. Murmurar é o quê? É reclamar. Reclamar é clamar várias vezes, é reclamar de novo. É como se você ficasse só falando aquilo, reclamando daquilo. Sabe quando você recebe uma pessoa na sua casa e você serve o café, e você arruma a cama, e você dá a ela banheiro, e você dá a ela roupa, você acolhe ela da melhor forma, e essa pessoa está sempre com a cara ruim, com a cara de maracujá murcho. Sabe qual é? Maracujá de gaveta, né? Que fica muito tempo na gaveta, que fica murcho. Então, essa pessoa, ela não está... essa pessoa manda uma mensagem para você, você não está me recebendo bem. Eu queria algo diferente, que aqui não tem. A mesma coisa somos nós, os filhos de Deus, quando nós andamos murmurando. Ou então quando andamos entristecidos com com cabisbaixos, tipo, coitadinho de mim, né? Coitadinho de mim, eu não sou nada. Isso não eleva, não sobe como louvor para Deus. Isso aqui é uma coisa que afeta, né, o nosso Pai. Ele vai dizer assim, poxa, então tudo que eu fiz por você não é suficiente, o que é que você ainda quer, não é? Por isso, querido, que nós viemos aqui para celebrar. Sabe, é celebrar mesmo, trazer a memória, que às vezes a gente corre e anda no nosso dia a dia, a gente se esquece das coisas que a gente já tem, e a gente fica às vezes sofrendo por algo que a gente ainda nem tem, nem chegou, mas a gente está sofrendo. Então vamos celebrar o que a gente já tem, amém? Nós temos a presença do Senhor dentro de nós temos a pessoa do Espírito Santo sobre nós temos os anjos esperando a ordem para buscar a provisão e os recursos que a gente precisa. Nós temos a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, e ela é poderosa para transformar a nossa vida, querido. Nós temos muita coisa, nós temos muitas coisas, então vamos celebrar mesmo. Eu quero que você traga esse pensamento e você diga, eu hoje vou celebrar, amém? Então, já que você está aqui, fique aqui em corpo, alma e espírito, tá bom? Não deixa a sua alma passear. Traz ela para cá e diga, se aquiete, sente aí e fique quieta que eu vou ouvir o Senhor falar, amém? Porque você é um espírito, tem uma alma e mora nesse corpo, então não deixa o corpo sozinho aí não, tá bom? É o espírito que precisa se alimentar da palavra de Deus. Então hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que vai fortalecer a nossa vida. E eu quero chamar você a desligar o seu celular. Na verdade não, colocar no modo avião. Desligar não, porque você muitas vezes traz a sua Bíblia nele. Então coloca no modo avião para você não receber notificações que vão distrair você. Eu sei que vocês já são ensinados, mas não custa nada a gente mencionar que a gente pede que vocês evitem se levantar na hora do culto, para que o Senhor que está falando não seja interrompido, amém? Porque isso é ruim para quem está falando, é ruim para a unção. A unção, ela precisa de um lugar de reverência para ela permanecer, amém? A unção não já está aqui? A unção você já começou a tocar nela, você começou a cantar e você percebeu uma unção aqui para fazer grandes coisas que nós nem conseguimos imaginar. Então permanece conectado, permanece aí, porque a unção ela vai permanecer para trazer mais coisas para nós, amém? Então vamos receber a palavra de Deus com o nosso coração sedento, através do nosso pastor. Pastor Adriano vai trazer a palavra. Tu quer o celular, né? Já ia carregando. Então vamos ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor. Pastor, vem alimentar o rebanho que está faminto. Eu estou...
Senhor é bom? Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz sejam acrescentados no conhecimento da palavra. Amém? Então, que bom que você está aqui essa noite. Quero dar as boas-vindas a você. Dizer que é sempre um prazer, amados, poder compartilhar algo da parte de Deus com você. E eu creio que essa noite o Senhor tem grandes coisas para compartilhar conosco. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra nos curou e nos sarou. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo nesse lugar. Obrigado, Pai, pela sua unção disponível nesse lugar para despedaçar todo jugo. Tudo aquilo que possa impedir, Pai, o teu fluir, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. E nós queremos abrir esse lugar, deixar esse lugar disponível, Pai, para que o teu Espírito Santo possa agir poderosamente como ele é, em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me capacitando e me dando cada vez mais a unção para ministrar a tua palavra, falar da tua verdade. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo, mas para falar aquilo que o Senhor já declarou na sua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém. A adoração não é só no momento do louvor. Deus nos chamou, nos salvou para viver uma vida de adoração. Amém? Não é apenas um momento na igreja onde você levanta suas mãos, abre a sua boca, mas que nós devamos viver essa vida todos os dias, todos os momentos, prestando um louvor e uma adoração ao Senhor. Amém? Quantos aqui hoje já disseram glória a Deus? Amém? Sabe, amado, é ao levantar, ao deitar, ao comer, ao correr, ao caminhar. Todos os momentos da nossa boca devem sair louvor e adoração. Sabe, amado, eu me inspiro com os pássaros. Amém? Você vê o tempo todo lá. Você já viu um pássaro reclamando? Não tem, né? Então já é uma coisa para a gente se inspirar com eles. Eles levantam de manhã, eu observo muito isso. Geralmente tem 2 horas de um intenso canto. Você percebe 2 horas de intensidade mesmo ali do canto dos pássaros, prestando um louvor a Deus. Então, amados, nós como filhos, os pássaros são criaturas, nós somos filhos, amém? E mais do que filho, diga eu sou filho amado. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, quantos aqui estão hoje aqui preparados para aprender mais sobre o amor de Deus? Amém? Estamos falando esses dias sobre esse tema maravilhoso e o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e eu quero cada vez mais entender, me encher e também fazer com que esse amor chegue a outras pessoas. Amém? Mas eu só vou fazer isso a partir do momento que eu sei, que eu entendo e eu conheço exatamente como deve fazer isso. E hoje o Senhor quer compartilhar conosco uma palavra maravilhosa e... Sabe, Jesus, quando ele estava aqui falando com os seus discípulos, ele falou algo muito interessante, amados. Porque hoje nós entendemos, inclusive quando nós falamos com algumas pessoas que ainda não entendem o Evangelho, geralmente você ouve eles dizer assim, todo caminho leva a Deus. E de fato é. Amém? Se você não sabia, fique sabendo hoje. A diferença é que existe um caminho para estar em Deus como nosso Pai. E os outros caminhos vão levar a Deus, mas você vai ter um encontro com Deus como juiz. E eu não quero me encontrar com Deus como um juiz. Amém? Eu quero encontrar com Deus como Ele como meu Pai. Amém? Não vou falar sobre isso, mas esse entendimento, amados, muda tudo em nossa vida. Foi isso que eu entendi. Eu achava também, todo caminho leva a Deus, mas um dia eu entendi o que estava escrito na palavra, porque Jesus diz, ei, de todos eles, eu sou o caminho. Se ele tivesse dito só isso, tudo bem. Ele não falou 1, 2, ele falou, eu sou o caminho. Mas que caminho era esse? Porque ele diz, ninguém vem. Ele não disse, ninguém vai, né? Porque senão você poderia ir por qualquer lugar. Ele disse, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Glória a Deus por Jesus. Amém? Porque ele abriu um novo e excelente caminho. E esse novo e excelente caminho também está proposto para nós hoje. Hoje o tema dessa mensagem é um caminho sobre modo excelente.
Diga, Jesus inaugurou um caminho sobre modo excelente. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, Deus ele quer nos ver andando aqui na terra, mas de um modo excelente. E o que é excelência? É andar nos caminhos do Senhor. Nós somos filhos amados para viver uma vida de excelência. Um dos valores que nós carregamos do nosso ministério é uma vida de excelência. E eis aqui hoje uma mensagem que vai te ensinar, vai trazer uma instrução para o nosso coração como é que nós devemos andar nesse caminho. Amém? Uma vida de santidade, sim, nós precisamos andar uma vida de santidade, nós precisamos andar uma vida no Espírito, nós precisamos andar afogueados com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos fluir nos dons espirituais, mas acima disso existe um caminho de sobremodo excelente. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo número 12, versículo de número 31. Aleluia! 12:31. O Senhor é bom? Amém. Aleluia. Então, amados, falando sobre o amor de Deus, existe tanto o que falar, que às vezes a gente fica sem saber, como ordenar no que falar. Mas quantos creem que a gente é guiado pelo Espírito? Amém? E hoje o Senhor me trouxe essa mensagem para falar sobre um caminho sobre modo excelente. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo esse capítulo, ele fala que acerca dos dons espirituais, ele não quer que ninguém seja ignorante, amém? Ou seja, que fique sem conhecer, sem saber. E ele descreve todo o capítulo do número 12, falando sobre os dons, falando sobre os membros do corpo de Cristo, o qual somos nós, amém? E aí no versículo 31 ele diz assim, procurai com zelo, ou entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Amém? Glória a Deus. Diga, melhor do que os dons é um caminho excelente. Aleluia, esse caminho é Jesus, esse caminho é o amor de Deus. Jesus, ele foi a expressão exata do Pai. Em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus, ele foi a expressão exata de Deus. Então ele expressou de forma exata o amor de Deus. Deus é amor e por ele ter amado tanto o mundo, ele deu o seu Filho. E o seu Filho não veio fazer outra coisa a não ser expressar o amor de Deus por nós. A questão é você entender e se sentir amado o quanto Deus nos amou. Amém? Mas devagar nós vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus. E então Paulo aqui ele fala sobre que devemos buscar. Os dons são para nós também. Porque através dos dons nós vamos poder alcançar uma outra pessoa. Os dons estão disponíveis para todos nós, porém não é para o nosso próprio benefício. É para o benefício de uma outra pessoa. Agora, como é que a gente vai operar de uma forma eficaz? Como é que nós vamos agir, nos mover pelos dons de uma forma eficaz? Quando nós entendemos em qual caminho devemos andar. Quantos aqui sabem que o capítulo 13 é a continuação do capítulo 12? Amém? Grande revelação nessa noite para você, amém? Então, amados, a Bíblia ela não foi escrita dividida em capítulos. Paulo estava escrevendo e aqui eu posso dizer que Paulo tirou 3 capítulos para falar dos dons espirituais. E o amor também é um dom dado por Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente para nós. E aí o capítulo 13, Paulo para falar só do amor de Deus. E no capítulo 14 ele vai dar continuidade. E como é que o capítulo 14 começa? Ele diz, segue o amor e buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, porque quem profetiza, fundado em amor, vai trazer edificação para a igreja. Quem profetiza debaixo dessa unção do amor, ele vai trazer algo poderoso para a igreja de Cristo, amém? Amados, uma profecia sem amor é um perigo muito grande. Corre o risco de parar a vida de alguém. Pode ser que de fato venha algo de Deus, mas quando chega daqui para lá, se você não estiver andando em amor, talvez isso não vai fluir nada bom para nós. Então nós estamos aqui vendo a palavra do Senhor deixa claro que a igreja de Corinto era uma igreja que estava operando poderosamente no amor de Deus, ou nos dons espirituais, amém?
Mas eu não sei, talvez se você hoje como um pastor, eu mesmo ia pensar 2 vezes se Deus me desse essa igreja para eu pastorear. Porque era uma igreja que estava fluindo nos dons, mas era uma igreja que estava andando muito na carnalidade. A ponto de ter camarada que estavam se deitando, tendo relação com a sua madrasta, né? Irmãos levando os outros à justiça, tendo maior confusão dentro da igreja de Corinto. Paulo vai trazer uma instrução sobre a Santa Ceia, que os caras estavam fazendo uma baderna na Santa Ceia. Então era uma igreja que estava muito bagunçada, não era? O que é que eu posso ver nisso aqui? Que os dons, amados, se você fluir no dom, não é sinal de que você está andando no caminho sobre modo excelente. Mas que nós precisamos para andar de uma forma como agrada a Deus, e andando em amor. Amém? Aleluia! Então nós precisamos entender, os dons eles são necessários, eles estão hoje disponíveis para mim e para você, e eu oro para que a igreja do Senhor, ela entenda isso e viva uma vida mesmo operante nos dons espirituais, profecias, né, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, e tudo isso fluindo de uma forma poderosa, mas que possa estar fundado no amor de Deus, ok? Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, por favor. Diga, eu vou andar num caminho sobre modo excelente. Sabe, amados, é bom a gente repetir, porque a gente começa a interiorizar isso dentro da gente. Pelo menos um risco não vai correr, depois do culto você não lembrar o que foi falado. Pelo menos dessa frase você vai lembrar, amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 3. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem doutrina diversa. Nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Verso 5. Mas o fim desta ademoestação é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Verso 6. Das quais alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Glória a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está instruindo aqui para que ele fique em Éfeso e ele advirta algumas pessoas que estavam pregando várias doutrinas, né? Inclusive ele vai falar sobre fábulas. O que é fábulas? Fake news. Fake news não foi inventada agora, amém? Já foi lá desde a época de Paulo, já existia. Fake news é uma história mentirosa, é uma história inventada. Pode até ter um fundamento de uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. Com um propósito, trazer confusão, trazer engano. Ele fala também sobre genealogias intermináveis. E essas genealogias não são as genealogias da Bíblia, amém? Porque o apóstolo Paulo também vai dizer que toda palavra é inspirada e deve ser aceita, sim ou não? Então, se está escrito, eu não posso descartar genealogias, né, Eugênia? Podemos considerar e aprender com as genealogias também. Inclusive, quando você vai ver a genealogia de Jesus, né, vem lá trazendo muita gente que passa ali pela genealogia de Jesus, que quando você olha diz, meu Deus, quem também fez parte dessa genealogia? Então é importante, mas que genealogia é essa que o apóstolo Paulo está falando? Ele está advertindo, sabe, amados, coisas que são infindáveis, diga, não tem fim, amém? Hoje você às vezes vai conversar com pessoas, elas querem argumentar da sua geração, que você veio do macaco, que foi uma evolução, que o universo surgiu assim, que não sei o quê. Um monte de coisas que não leva a lugar algum. Como está aqui no final, no versículo 7, ele diz, querendo ser doutores da lei, embora não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Tem pessoas que afirmam tanta coisa, mas quando vocês perguntam para ele provar, ele não tem como provar. Amém? E nós fomos chamados, amados, para viver uma vida de testemunhos. Amém? Se você não sabia, fique sabendo hoje. Você está aqui hoje para testemunhar de Jesus. Amém? Eu gosto de brincar e dizer que nós somos TJ também.
Testemunho de Jesus. Sabe? E um dos testemunhos de Jesus é o amor. Dentro do nosso coração. Amém? E aí por que Paulo instrui isso aqui? Porque isso tem a ver sobre um caminho, sobre modo excelente. Porque uma vez, amados, que isso está acontecendo dentro da igreja, uma vez que está acontecendo essas coisas, né, fábulas, genealogias intermináveis, isso vai gerar o quê? Confusão. Sim ou não? Fulano disse que é assim. Não creio assim não, eu acho que é assim. Muito achismo, muito me disse, muita contenda, muita fofoca, muita coisa errada. E o espírito de confusão quebra a unidade. E aonde não há unidade, não tem como haver amor, sim ou não? Então Paulo está instruindo Timóteo para que ele fique nessa igreja de Éfeso e que ele, né, tenha um cuidado de instruir sobre isso. Para quê? Para que haja uma unidade. Eu queria que você entendesse, nós trazemos um versículo-chave, que é 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 10. Você que congrega nessa igreja, você que faz parte desse ministério, pode depois anotar esse versículo e estudar um pouquinho sobre ele, meditar sobre ele. Que Deus, amados, Ele quer que todos tenham o mesmo falar. Amém? Estar todos em unidade. Por quê? Onde é que Deus estabelece a bênção? Aonde há unidade. É assim no lar, é assim na igreja, seja onde for, amados. Se aqui na igreja o pastor diz uma coisa, o outro ali começa a dizer outra coisa, o outro começa a dizer isso, você acha que Deus ele pode fazer acepção de pessoas? Não. Então ele diz, eu quero estabelecer algo que todos estejam sendo abençoados, que todos estejam no mesmo concordar. Então para isso é necessário que todos nós venhamos entender a palavra de Deus, como está escrito, e assim nós vamos andar nesse caminho sobre modo excelente. Amém? O próprio Cristo, amados, quando ele estava aqui, ele andou aqui, falando com os seus discípulos, ele combateu as doutrinas erradas. Ok? Hoje, uma das grandes responsabilidades nossas é isso. Andar em amor é uma doutrina? É. Sim ou não? O que é uma doutrina? Um ensinamento. E Jesus, ele nos ensinou sobre o amor. Jesus, ele falou para ter um cuidado com as doutrinas erradas. Ele disse que os fariseus, né, eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? E eu creio que você não quer viver uma vida dessa forma, sem conhecer as Escrituras e sem conhecer o poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então, esse entendimento, amados, ele vai fazer uma mudança em nossa vida. A primeira, Deus, foi Ele mesmo que fez. Jesus foi quem fez uma mudança que nenhum de nós poderíamos fazer. Quando você entendeu sobre salvação, quando você creu no sacrifício de Jesus, que você abriu a sua boca, creu com o coração e fez uma confissão publicamente, algo poderoso aconteceu na sua vida. Amém? Diga, o impossível já aconteceu. Aleluia! Porque o que era impossível? Você se salvar. Nenhum homem poderia salvar a si mesmo. Então, se era impossível para nós, amados, o impossível já aconteceu. Agora se alegre. Se o impossível já aconteceu, o que pode agora impedir o resto acontecer? Sabe, amados, a única coisa que pode impedir do resto acontecer somos nós mesmos. A nossa ignorância. A nossa falta de conhecimento. Quem sabe aqui o que é falta de conhecimento? Diga, falta de conhecimento é treva. Mas você não está mais lá. Colossenses capítulo 1, versículo número 13. Colossenses capítulo 1 e versículo número 13. Quando eu vi isso aqui, amados, penso numa alegria. Quando eu entendi esse versículo, Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você hoje faz parte de um reino, e é um reino de amor. Você foi liberto, você foi tirado do império das trevas. O império de trevas agora não impera mais sobre você. A falta do conhecimento, a falta do entendimento não impera mais sobre você. Cristo renovou a nossa capacidade, o nosso espírito recriado. Hoje ele pode ter acesso à palavra e ter entendimento.
Eu não sei você, mas por muito tempo eu lia, e eu dizia, a Bíblia é um negócio muito sem graça, eu não entendo nada. De fato, não conseguia entender, porque eu quero que imperava sobre mim, trevas. Eu lia, mas os meus olhos estavam cegos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou os olhos do entendimento para quê? Para que não entenda o poder do Evangelho de Deus. E é assim que muitos estão aí cegos. Você fala, de o quê? Olhos cegos, ouvidos surdos, que não ouve a voz do Espírito, não ouve o que a palavra de Deus está falando. Mas Jesus, Ele não só nos libertou, mas Ele nos tirou de lá. Amém? Ele diz, ei, acorda agora, o que eu posso falar, você pode ouvir. Você celebra por isso, irmãos? Hoje, amados, você só vai viver num mundo de trevas, de incredulidade, se você quiser. Graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus pelos recursos, hoje que você pode andar com uma livraria, uma biblioteca ambulante, com várias versões bíblicas, com vários estudos bíblicos, hoje na palma da sua mão. Graças a Deus pelas ferramentas hoje que você pode sentar em uma cadeira e receber a palavra de Deus, e o Espírito Santo ministrando ao seu ouvido, e você entendendo o que Deus está falando. Amém? Eu sei que o diabo ele não parou de trabalhar, mas ele não impera mais sobre você. Amém? E andar num caminho sobre modo excelente, amados. É isso que nós devemos fazer, para que nós possamos entender, sabe, as grandezas do Senhor a respeito da nossa vida. O problema é que muitas vezes tem pessoas que não querem andar nesse caminho sobre modo excelente. E aí quer voltar para onde? Para o lugar de onde ele saiu. Eu não quero voltar para lá, pastor. Presta atenção. Muitas vezes você rejeita a palavra, e quando você rejeita a palavra, você está querendo andar do seu jeito, no seu achismo. Por isso que Paulo adverte a Timóteo, para que ele acabe com confusão. Porque confusão leva ao quê? Falta de entendimento. E falta de entendimento é o quê? É treva. Você fica ali no escuro, é escuridão para você. Amém? Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Amém? Bem-vindo a um culto de libertação nessa noite. Amém? Porque a palavra liberta, o conhecimento liberta. E o entendimento te mantém livre. E a revelação faz com que nunca mais você volte para aquele lugar. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor traga nessa noite revelação ao seu espírito, ao seu coração, para que nunca mais você caia nas trevas, para que nunca mais você caia em nenhum engano do diabo. Amém? Por isso, amados, quando algo sugerir você a descer esse nível, não caia mais nessa besteira não. O diabo todos os dias ele traz sugestão para você descer ao nível dele. A palavra do Senhor diz que você está onde hoje? Assentado, junto, aonde? Acima, diga eu estou acima de todo o poder. Aleluia. E onde foi que o diabo está colocado hoje? Onde foi que Jesus colocou ele? Diga debaixo dos meus pés. Então, amados, não deixa para o nível lá não. O diabo vai fazer proposta para você todo dia. Sabe, é como você está lá num pedestal e ele lá embaixo, ele te ameaçando, desce para aqui para lutar comigo. Você vai dizer, ei, você é perdedor, eu não me igualo a você não. Aleluia. Falta de perdão, ei diabo, vou ficar sem perdoar não, de jeito nenhum. Esse é o nível seu. Você sabia que o diabo é deprimido? É. Porque quem caiu da graça é deprimido. Agora, sabe por que ele quer trazer depressão para você? Ele quer que você se iguale lá com ele. Ficar chorando, lamentando lá com ele. Perdedor. Mas você não é perdedor. Aleluia. Um caminho sobre modo excelente. É um caminho para a vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por nós. E nos colocou nesse caminho. Não fique dando ouvido à mentira, engano do diabo, não. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 5. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo número 5. Paulo escrevendo aqui a Tessalônica, ele diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor
de vós. Você vê como é que o versículo foi fechado? Por amor de vós. Paulo está dizendo que não foi a ele somente com palavras, mas também com ação e com poder. Amém? Quantos aqui querem andar em poder? Eu vou perguntar de novo, quantos aqui querem andar em poder? Aleluia! Aleluia! Para você, irmãos. Deus quer ver você andando poderoso por aí. Poderoso, agindo em poder, não só com palavras, mas com o poder de Deus. Andar em amor, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E quando você anda em amor, mas você vai chegar em situações, diante de circunstâncias que não vai ser só palavras. Lembra que eu falei que nós somos testemunha de Jesus? Você vai chegar diante de uma situação que você vai dizer, você vai fazer que nem Pedro naquele dia na Porta Formosa. Ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta daí. Ei, está chegando o tempo da igreja do Senhor começar a andar operando em poder. Eu declaro em nome de Jesus, você andando por aí, de repente você levantando cadeirantes de cadeira de roda. Fazer pessoas se levantarem e largarem suas muletas. Pegarem os seus leitos, jogar nas costas e ir embora. Ei, essas promessas não foram só para Jesus, não. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, as demais coisas estão debaixo dos nossos pés. E nós estamos aqui para dar continuidade naquilo que Jesus quando começou, amados. Não vamos viver aquém, não vamos viver, disperso das coisas que Deus tem para nós. Não é só para viver uma vida poderosa, mas por amor. Quando Deus encontrar um coração transbordando de amor, Ele diz, pronto, o amor está ali, a fé também. Pronto, tem uma pessoa necessitando ali diante dele, e Ele vai agir em poder. Mas infelizmente, amados, se a gente não andar em amor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos envergonhar o Evangelho. Amém? Tem situações, amados, nós cremos que para você receber cura, para você receber, hoje você que já é cristão, inclusive, para desfrutar disso é pela fé. Amém? E nunca foi diferente. Mas tem situações que Deus quer alcançar pessoas, milagres, maravilhas, prodígios. Realmente é disso, não depende da fé do outro, depende da fé que está aqui, do amor que está aqui dentro. Deus vai sondar o seu coração. Está disposto, filho? Estou. Tem coragem? Tem. Então vá lá e põe as mãos. E nisso você vai ver o que Paulo está dizendo. Ei, nós não fomos só com palavras. Nós fomos também em poder e no Espírito Santo e muita certeza, como bem sabeis, como fomos entre vós. Ele estava falando aqui para Éfeso, ele sabia e o povo de Éfeso sabia que Paulo tinha andado nesse poder, amém? Aleluia! Glória a Deus! Hebreus capítulo 10, versículo 24. Quero ser breve um pouco nessa mensagem hoje, mas que o Espírito Santo complemente a ministração ao seu coração. Amém? Sabe, amados, eu tenho falado isso, e eu quero ver uma igreja operando no poder de Deus. Uma das coisas que eu tenho falado aqui, tenho ensinado, amados, se prepara antes de vir para o culto. Se consagra antes de você vir a esse lugar. Se você de fato reconhece que você vem à presença, como a Natália falou aqui no instante, você crê que o Espírito Santo está aqui agora? Considere a maneira como você vem a esse lugar. Considere também o que você recebe aqui e leva para a sua casa. Não deixe que chegar na sua casa agora, que as redes sociais, que a televisão, qualquer outro programa roube isso de você. Porque Jesus já alertou sobre isso, de pessoas que iam ouvir a palavra e iam até receber, mas de repente, logo no sair da igreja, ali na rua, alguma coisa vai tirar isso de você. Porque essa palavra, amados, ela é poderosa para mudar a sua vida. Amém? Daqueles que creem, daqueles que querem, daqueles que desejam. Hebreus capítulo 10, versículo de número 24. Isso. Hebreus capítulo 10, 24, o autor da carta aos Hebreus diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Glória a Deus. O que aqui o autor está dizendo? Que nós devemos considerar-nos uns aos outros, para quê? Para nos estimular. Você considera o seu irmão que ele pode estimular você? Você considera que eu posso estimular você?
Você considera que eu posso ser estimulado pela sua vida? Amém? Porque aqui, amados, a palavra está dizendo que nós devemos considerar que o encontro, sabe, uma reunião como essa, ela é poderosa para nos estimular. A quê? A andar em amor e estimular também às boas obras. Como é que isso acontece? Vamos ler o 25? Eu gosto desse versículo. Para que você faça isso, como é que ele diz? Não deixando nossa mútua congregação, ou não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aleluia. Eu não sei, amados, o que você já extraiu desse versículo, mas aqui, amados, Deus está nos instruindo, Deus está nos advertindo que nós não devemos deixar de congregar. Por quê? Você se estimula, amados, ao amor de Deus, lá na sua casa sozinho? Eu me amo, eu sou tão amado. Não. A Bíblia diz o quê? O amor não busca os seus próprios interesses. Ei, precisamos buscar o interesse uns dos outros. Ei, irmão, você está pensando em quê? Irmão, estou pensando nisso. Rapaz, muito bem, é isso aí mesmo. Isso é uma boa obra. Vamos lá, estou junto com você. Estou junto contigo. Pastor, o senhor está pensando em quê? Olha, estamos pensando em fazer isso e isso. E isso mesmo é uma boa obra. Estamos junto com o Senhor. Vamos nos estimular. Vamos aqui, sabe, afoguear novamente. Amados, não tem como você manter o fogo aceso, você distante, separado. Somos membros de um corpo. E eu costumo dizer que um membro separado do corpo está mutilado. Quando Paulo adverte a igreja de Coríntio sobre a ceia do Senhor, de não discernir bem o corpo. Quem aqui já acordou com um braço adormecido? Que você procura ele não obedece comando nenhum. E você procura o seu braço, cadê meu braço? Você sabe o que é que acontece isso, amados? Por que isso acontece? Porque o sangue não está fluindo bem nele. Ei, um membro separado do corpo, como o sangue de Cristo vai fluir nesse corpo? Ah, então tem que andar todo colado? Não, amados, nós temos que nos reunir para que o Espírito Santo, ele esteja fluindo, o sangue de Cristo esteja. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, o sangue de Cristo nos purifica. Amém? Glória a Deus. Então, amados, veja que um membro separado é algo, está mutilado. O sangue não pode fluir ali. Você apodrece. E o que apodrece? O que tem que ter feito? Joga fora. E Jesus, ele não quer perder nenhum membro do seu corpo. Todo membro é importante para ele, amados. Por isso, não deixemos de congregar. Diga, não deixemos de congregar. Sabe, amados, isso é uma mentira do diabo, dizer que você pode se alimentar em casa e ficar lá sozinho. Isso eu não encontro nas Escrituras em lugar algum. Porque a palavra do Senhor deixa bem claro que nós devemos estar unidos. Não deixemos a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Por que, amados, será que está escrito isso aqui? Porque quando o Senhor vier para buscar, primeiro, todos nós vamos estar um dia diante de Cristo, como nosso advogado, mas também como um rei que vai cobrar de nós o que nós fizemos aqui. Amém? Um dia nós vamos estar ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta da nossa vida aqui na terra. Amém? E ninguém pode chegar lá e se desculpar. Ah, mas eu não sabia. O Senhor nos livrou, nos resgatou do império das trevas. Amém? Eu acredito que todo cristão hoje que nasceu verdadeiramente, há algo que fala mais alto no seu coração. A gratidão. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou tão grato a Ti. Senhor, eu não quero viver uma vida assim, sem me envolver, sem fazer algo para o Senhor. Me diz o que é que eu tenho que fazer. Nem que seja vir para a igreja, para ser mais uma brasa a fazer parte da fogueira. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 8.
Oh, aleluia. Eu creio você vivendo um tempo amando mais. Amém? Esse é um caminho sobre modo excelente. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, diga sobretudo. Oh, aleluia. Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eita glória. Eita glória. Mas sobretudo, tende qualquer amor, um ardente amor uns para com os outros. Por quê? O próprio apóstolo Pedro aqui escrevendo, diz, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sabe, amados, que nós fomos chamados para cobrir uma multidão de pecados e não para espalhar o pecado do seu irmão. Posso ouvir um amém? É uma instrução para nós, amados. Nós fomos chamados para cobrir uma multidão de pecados e não para espalhar o pecado do seu irmão. Não é você saber do pecado, da falha que o seu irmão está passando e você sair por aí. Olha, o Senhor está sabendo do que está acontecendo, fulano de tal está fazendo isso, isso e isso. Ó, ficou sabendo que irmãzinha tal fez isso. Não, amados, não é para você fazer isso não, pastor, é para cobrir o pecado. É para quê? Para passar a mão para a cabeça? Não, irmãos. É para você chegar para essa pessoa. Eu sei que isso aqui realmente é uma função que está mais atribuída ao pastor, mas nós, como membros do corpo de Cristo, nós também devemos fazer isso. Porque quando você sabe um pecado do seu irmão, quando você sabe que ele está falhando, você pode chegar para ele e dizer, irmão, procure fulano. Olha, fulano ele já tem conhecimento nessa área, ele pode te instruir, pode te livrar disso. Ei, você pode ir ao pastor, pode conversar com ele, fique tranquilo, ele não vai espalhar teu pecado não, confia nele. Sabe, amados, também o teu irmão precisa ter confiança em você, que o que ele vai compartilhar com você vai morrer em você. Sabe, mas nós encontramos pessoas às vezes sem saber o que fazer, a quem nem sequer se aconselhar, nem sequer se abrir um momento. Por quê? Porque não confia mais nas pessoas. Sabe, mas tem cristãos hoje que estão indo falar mal dos seus irmãos para o mundo. Precisamos parar com isso, isso não é um caminho sobre modo excelente. Deus não nos chamou para falar mal da igreja de Cristo. Nós não fomos levantados, nós não fomos salvos para viver falando mal do corpo de Cristo. Deus já sabia que nós iríamos pecar, mesmo depois de salvo. Porque o apóstolo João diz, eu escrevi isso para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. E você confessar pecados à pessoa errada, amados, é um perigo. Judas confessou pecado a alguém que não sabia o que fazer. O que foi que eles disseram? O que temos a ver nós contigo? Dane-se, morra, se vire. Eu tenho certeza que se Judas tivesse ido para Jesus, pequei. Ele dizia, filho, se arrepende. Nós devemos ser esses, nós ver os nossos irmãos pecar, irmãos. Nós devemos acolher. Cobrir o pecado é isso, é apagar. O amor chegar e apagar esse pecado. Ô meu irmão, eu sei que tu tem vacilado, cara. Deixa de brincadeira, não vacila com isso não. Isso é perigo, cara. Sai daí, isso é caminho de morte. Tu está num caminho de vida, vem para cá. Deixa eu andar um pouco contigo. Deixa eu pegar você e carregar você por um tempo. Eu vejo, amados, pessoas, sabe, tão resistentes a entrar numa igreja. Por que será que elas estão resistentes de entrar numa igreja? Por que será que elas estão resistentes de procurar alguém que tem instrução para dar? Porque o diabo conseguiu fazer a parte dele. Através, infelizmente, de filhos de Deus. Amém? Aleluia. Eu não estou bravo com você não, irmãos. Eu fico bravo com os enganos do diabo. Ei, a sua boca é um instrumento poderoso. Tanto na mão de Deus como na mão do diabo. Então preste atenção, amados. Para quem você vem emprestar a sua boca? Você sabia que o diabo é um espírito? Você sabia que ele não tem corpo? Isso pode ser assustador para você. Pois é, ele precisa de alguém que tem braço, que tem perna, que tem boca, que tem olho, que tem ouvido. Ei, blinde os seus ouvidos para o que você está ouvindo. Quando vier falar mal de alguém, você diz, ei, se você não é alguém que pode ajudar, amados, não deixa entrar não.
Se você é alguém que está em amor, hoje, cheio disso, vai até essa pessoa e tenta ajudar ela. Mas não espalha. Porque Pedro está dizendo, ele está falando de algo que ele experimentou. Pedro falhou com Cristo ou não? O que foi que Jesus fez depois que ressuscitou? Diz aos meus discípulos que eu ressuscitei também a Pedro. Pedro não era mais nem discípulo de Jesus. Ele já tinha largado, já tinha ido para o mar de novo, pegado o seu barco e ir pescar. Mas Jesus foi atrás dele. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Quando Jesus entendeu que Pedro agora entendia o amor de Jesus por ele, foi que ele disse, apacenta. Porque Jesus queria alguém que ame para apacentar as suas ovelhas. Deus derramou do seu amor dentro de nós para apacentarmos uns aos outros, irmãos. Amém? Nós somos alguém responsável para levar o amor de Deus às pessoas. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia. Não importa o que disseram de você, irmãos. Derrame amor por cima disso. Não importa o mal que te fizeram. Pedro diz, ei, Jesus quando injuriava, ele não injuriava. Ele entregava tudo ao reto juiz. Entrega a ele. E ama essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Judas capítulo 1. Parece que os capítulo 1 hoje foi... Judas capítulo 1, versículo número 20. Aleluia. Judas 1, 20. Mas vós, amados. Diga, está falando comigo. Aleluia. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo com E maiúsculo. O que é que Judas está instruindo aqui? Que nós devemos nos edificar, amém? A nós mesmos, como? Sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito. E a palavra do Senhor diz assim, se estáis no Espírito, andais também no Espírito. Sabia que andar em amor e andar no Espírito, irmãos? Qual é o fruto do Espírito? Amor. Andar em amor é andar no Espírito. Você anda no Espírito, você está andando em amor. Você anda em amor, você está andando no Espírito. E quando você está no Espírito, você se edifica a si mesmo, na sua santíssima fé. E aí no verso 21 ele vai dizer agora, diz, conservai-vos, diga eu me conservo. Aleluia. No amor de Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós devemos nos conservar a nós mesmos. Nós precisamos edificar a nós mesmos. Nós precisamos nos conservar no amor de Deus. Por conta de quê? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós estamos aqui vivendo um tempo ainda onde uma das promessas é aflições. Não tem nenhum amém. Amados, Jesus quando ele disse que ele já tinha vencido o mundo, foi uma promessa, foi uma verdade. Mas antes ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo, porque eu já venci. Jesus sabia, amados, Jesus não foi pego de surpresa. A igreja do Senhor não deveria estar se surpreendendo com o que está acontecendo hoje, nem com o que vai acontecer, porque já está escrito que nesse mundo nós teremos aflições. E por isso aqui nós precisamos nos edificar, nós precisamos conservar-nos santos, separados, andando em amor, andando em espírito, frutificando. Amém? E aí no verso 22, por quê? Porque nós temos uma vida eterna. E a passagem para a vida eterna, ou é a morte, ou é a vinda do nosso Senhor Jesus. Sei que ninguém às vezes se alegra com esse negócio de dizer que a passagem para a vida eterna é a morte, né? Estava lembrando que quando eu não era cristão ainda, às vezes eu ensinando um primo meu a orar, a rezar o Pai Nosso, né? E quando chegava, ele era pequenininho, quando chegava na parte dizendo, na hora da nossa morte, eu não vou morrer não. Eu digo, fala, pai, não, eu não vou morrer não.
Ele não falava de jeito nenhum. Quando chegava na hora da nossa morte, ele queria pular essa parte, porque ninguém quer morrer, amém? Mas o apóstolo Paulo, amados, ele confessa algo que quando para mim por muito tempo foi chocante. Ele disse: morrer para mim, para você também. Creia uma coisa, amados, nada pode tirar você aqui antes da hora. Amém? Se andarmos em amor, nós vamos correr a carreira, nós vamos combater o bom combate, nós vamos guardar a fé e nós vamos fazer uma confissão: Senhor, estou pronto, na hora que o Senhor quiser, eu vou. Porque nada, amados, pode nos impedir de completar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Há um propósito de vida aqui enquanto nós estamos aqui. E se andarmos em amor, nós vamos cumprir os dias que o Senhor estabeleceu aqui. Amém? Deve ser uma confissão da sua boca: não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Quais os feitos? As boas obras que o Senhor já antes preparou para você, para que você ande nela. E uma delas em amor. Amém? É fruto, é dando fruto. Então, amados, chega um momento que você tem uma consciência tão plena disso, que a morte já nem te abala mais. Você, não, vai para lá. Ela ameaça dizendo que você vai morrer. Você diz: mentira. Não chegou a minha hora. Você sabia por que Jesus dormiu no barco? Botou a cabecinha dele no travesseiro e foi dormir. Jesus veio para morrer num barco ou na cruz? Por que ele ia se abalar se ele não veio para morrer no barco? Amém? Isso é algo chamado um propósito de vida. Amém? O propósito de Deus para nós. Aquilo que o Senhor chamou. Se você sabe, amados, que Deus tem algo para realizar através da sua vida, se alegre e comece a usufruir disso. De que nada pode impedir você de se concretizar aquilo que o Senhor já estabeleceu para você. Amém? 22. Judas 1. 22. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Veja que aqui ele instrui para que a gente possa se edificar, nos conservar e ter piedade de alguns, usando de discernimento. O que é isso? Sabe, mas isso aqui é algo muito importante. Nós sabemos que tem muitos irmãos que eles vão conhecer a verdade, eles vão experimentar de algo poderoso, mas chega uma hora que, sabe, eles vão começar a buscar seus próprios interesses, eles vão começar a buscar palavras que tragam, sabe, conforto aos seus ouvidos, ouvir o que eles querem ouvir, não mais o que eles precisam, e essas pessoas vão começar a se desviar da verdade, essas pessoas vão começar a andar nas suas próprias vontades. Você vai procurar em amor, você vai tentar trazer para trás, para perto, e essas pessoas vão começar a dizer: não, me deixe, eu não quero mais saber de você. Sabe, amados, nós já nos deparamos com situações como essas, em que pessoas, por exemplo, dizem assim: eu não quero que você vá atrás de pastor, eu não quero nenhum cristão aqui falando nada comigo, deixa que eu vou resolver do meu jeito, eu não quero saber mais de crente. Essa pessoa, ela decidiu começar agora a se afastar. E é por isso que está falando: a piedade de alguns, usando de discernimento. Sabe, amados, chega um momento que você não tem mais nada a fazer, você tem que correr a sua carreira e deixar essa pessoa de mão, porque ele não quis, e nem Deus faz. Se tem alguma coisa que Deus não pode fazer, é obrigar ninguém. Porque Ele estabeleceu. Inclusive, Jesus, Ele veio para estabelecer algo: o livre-arbítrio. Infelizmente, muitos acham que estão livres. Mas é um engano. Amém? Porque hoje Jesus nos libertou e hoje nós decidimos fazer o que nós queremos. Amém? E por entendimento, nós sabemos que tem coisas que não são mais listas. Não nos convém mais, até são listas, mas não nos convém mais. E algumas, de fato, nós não devemos. Amém? E no 23 ele diz: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Glória a Deus. Está preparado? Em amor, para salvar alguns, arrebatar alguns do fogo, alguns que já estão com o pé na cova, alguns que já estão a um passo de ir para o inferno mesmo, e você ser aquele que vai entrar lá e vai arrancar de lá. Aqui, amados, é onde nós precisamos de um dos dons do Espírito. Amém? Esse dom chama-se discernimento de Espírito.
Você em amor, cheio de amor, você se encheu de amor, buscou um caminho sobre modo excelente e de repente você tem uma direção. Aquela pessoa ainda há jeito. Aquela pessoa, ela está lá no mundo das drogas, ela está lá no mundo da prostituição, ela está lá, sabe, na bebedeira, ela está lá nos caminhos errados, mas ainda há jeito para ela. Eu vou lá buscar ela, eu vou entrar lá mesmo pagando um preço. Aqui diz que com cuidado, mas odiando. O que é isso? É você em amor entrar lá e odiando até a roupa manchada. Ou seja, de lá não queira nada. Porque tem gente que diz assim, ó, eu estou no bar, mas é porque eu estou, sabe, evangelizando os irmãos. Ei, se você não tem cuidado, você não tem ainda força para resistir, não vá para lá não, senão é perigoso. Amém? Aqui alguém que vai lá, sabe, aqui, né, salvar alguns. Você já viu o corpo de bombeiro em operação? Eles vão lá, agora primeiro eles têm que manter preparado para poder eles entrar naquele lugar para salvar uma vida. Tem pessoas que vão estar no meio da fumaça mesmo. Desde nós estávamos em casa, irmãos, e aí uma pessoa nos ligou agoniada, tantas horas da noite, e de manhãzinha orando por essa pessoa, e o Senhor me mostrava. Enquanto eu orava, eu vi essa pessoa sufocada em meio a perto de um incêndio, em meio à fumaça, mas o Senhor disse, ela não sabe que tem um incêndio, ela só está sufocada na fumaça. Você precisa tirar ela de lá, porque senão ela vai se queimar. Para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos tirar ela de lá. Ela ainda está sendo liberta, ainda do engano, mas eu creio no poder de Deus, para transformar a vida dela. Esteja preparado, irmãos, porque um salva-vida vai ter que entrar em lugares perigosos para resgatar alguém de lá. Amém? Então, outra coisa, que nós devemos ser um excelente exemplo para o amor de Deus. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 12. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 12. Quantos aqui estão recebendo alguma coisa nessa noite? Louvado seja a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo número 12. Paulo instruindo a um jovem pastor, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Diga, nós devemos ser padrão, ser modelo, ser exemplo. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo assim, ei, que ninguém despreze a sua mocidade. Ei, não importa a sua idade. Mas nós devemos ser um exemplo do amor de Deus. Nós devemos ser um exemplo, nós devemos ser um padrão para as pessoas, para o mundo. Não importa, mas fulano, a minha mulher, ela não quer saber do evangelho, você deve ser padrão. Mas meu marido não quer nada com Deus, seja você que está em Cristo o padrão. Amém? Aqueles que estão ouvindo, decreta a palavra e viva essa palavra em sua vida. Nós podemos ver muitos exemplos, Jesus foi o primeiro exemplo, mas nós também podemos ver exemplo de muitos homens de Deus que andaram um exemplo padrão. E para fechar essa mensagem, eu queria compartilhar o exemplo de um grande homem de Deus, que ele foi chamado, foi levantado como um diácono para a igreja primitiva, mas esse homem operou nos dons, ele operou de uma forma poderosa, e nós devemos, sabe, amados, seguir esses exemplos também. Ele foi um padrão, nós podemos usar como um padrão para nós hoje. Eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 6, e versículo número 11, eu estou falando de Estevão. Sabe, todas as vezes que eu olho para a história de Estevão, me alegra o coração, uma possibilidade também de você viver uma vida poderosa. Sei que o final dele talvez não agrade a todos, mas nós vamos entender aqui, contextualizar com a nossa realidade hoje e saber que nós podemos viver uma vida poderosa em Cristo. Atos capítulo 6, versículo número 8, eu vou ler aqui rapidamente para você, para que a gente entenda um pouco esse texto, e nós vamos encerrar com isso. A palavra diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você acha que isso estava restrito apenas a Estevão, irmãos? Não, isso está disponível para nós também hoje, amém? Verso 9,
E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Quando você decide viver uma vida em amor, alguns podem se levantar para disputar com você. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mas isso aqui era uma mentira. Amém? Deus aqui, amados, está vendo, Estevão estava operando debaixo do Espírito Santo com ousadia, mas alguns homens se levantaram e reuniram e combinaram com algumas pessoas para levantar falsos testemunhos, mentiras, profanarem contra esse grande homem de Deus. Subornaram algumas pessoas para isso. E verso 12 diz: e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Verso 14: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia! Sabe, amados, o que eu vejo aqui? Esse homem aqui, ele estava agindo debaixo de um poder tão grande, que ao olharem para ele, ele refletia um rosto, sabe, brilhoso mesmo. Eles trouxeram aqui uma consideração como anjo, porque era comum as pessoas terem visões de anjo naquela época, mas era o próprio Deus, o Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo sobre essa pessoa. Mesmo diante de uma circunstância, diante, sabe, de coisas que se levantaram, pessoas que se levantaram, ele permaneceu em amor aqui. E a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Pule lá para o capítulo 7 e no versículo de número 54. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 54. É todo um contexto aqui, mas nós não vamos ler todo. Todos acharam? Olha o que aconteceu. E ouvindo eles isto, 54, 7:54, amém? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, andar uma vida em amor é uma vida desafiadora para nós. Nós vivemos em um país, em um lugar que às vezes a gente não vê situações como essa, de perseguir a ponto de morte, morte física, amém? Mas de perseguições que talvez mate espiritualmente. Nós devemos estar tão preparados para as pedras que vão lançar, palavras que vão falar contra mim e contra você. Imagina aqui que esse povo, eles conseguiram falar com o quê? Com os anciãos.
Pessoas anciãos são o quê? São idosos, pessoas mais velhas, pessoas que têm um certo respeito. Eles conseguiram botar essas pessoas contra esse homem de Deus. Eles conseguiram falar com os escribas e mover todo esse povo para se levantar contra o homem de Deus. Mas ele permaneceu fiel no amor de Deus. Ele continuou e ele chega a pedir, né, que o Senhor não impute sobre eles esse pecado, que o Senhor perdoe. Quantos lembram que Jesus fez na cruz? E eu vejo aqui, sabe, Estevão sendo tomados, amados, por o mesmo Espírito que tomou Jesus na cruz. Dele olhar para aqueles que estavam ali, sabe, fazendo tudo de ruim contra ele, mas eles dizem assim: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Ei, o mundo não sabe o que estão fazendo, eles estão enganados pelo diabo, mas você sabe o que é que está fazendo em amor, amém? Você sabe que há recompensa, mas algo que me chama a atenção nesses versículos que nós lemos aqui, porque disse que Estevão, no 5 diz: mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Se você andar uma vida de amor, você vai ver a glória do Senhor, amém? E aqui, amados, diz que ele viu Jesus em pé, à destra do Pai. A palavra diz que Jesus está sentado, amém? Aleluia. Mas quando você andar uma vida de amor, os céus vão aplaudir você de pé. Quando você decidir a dar uma vida de amor, você não vai ter aplauso aqui na terra, mas lá no céu, Deus vai estar de lá, aplaudindo você que decidiu ser um representante dos céus aqui na terra. Amém? O Senhor diz que você é sal, que você é luz, você também é amor, você é filho, você é poderoso para andar essa vida poderosa em Deus, aqui. Como a palavra do Senhor diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se você andar uma vida em amor, o mundo vai poder ver em você. Mas não importa se o mundo não reconhecer: ah, pastor, eu tenho amado tanto, mas as pessoas não me reconhecem. Ei, esse reconhecimento aqui é pouquinho para essa vida de amor. Eu vou dizer de novo. Esse reconhecimento daqui é pouquinho para essa vida de amor. O seu reconhecimento é de lá. Amém? Que você ande com essa consciência plena de que quando você está andando em amor, o Senhor está te aplaudindo. Ali vai um filho meu, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer, no qual eu me alegro com esse filho, com essa filha que anda em amor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor dizendo: não desanime, avance, eu sou a tua justiça, foi eu que te alcancei, não importa o que fizerem, eu estou contigo, eu não te desampararei, confia em mim, confia em mim, confia em mim, nada pode nos separar do amor de Deus. Diga: nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia!